Olá, estudantes! Sou a professora Jânia. Vamos hoje estudar ecologia e dentro de ecologia a gente vai estudar hoje os ciclos biogeoquímicos, tá? Vocês podem acessar o conteúdo na página 13 da apostila de estudo de vocês, certo? Então hoje a gente vai estudar e entender um pouquinho o que vem a ser o ciclo biogeoquímico, certo? Dentro do conteúdo da disciplina de ecologia, tá? Então aqui a gente tem uma imagem onde demonstra, né, a ilustração aqui do ciclo biogeoquímico. Então a gente tem aqui o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Então esses três aqui nós vamos falar um pouquinho deles, tá? Como que acontece então o ciclo de cada um desses elementos aqui. Então o que vem a ser, né, no significado, né, da palavra, né, que a gente utiliza biogeoquímico, tá? Então aqui a gente tem três significados, né? Então o ciclo biogeoquímico é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida. Esse é um termo derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos, aonde a gente vê ali, tá? O significado de bio, né, que é vida, certo? E o ambiente geológico, geo, tá? Que tudo aquilo que está ligado, né, ao meio ambiente, tá? Algumas camadas também, né, da atmosfera, certo? Onde intervêm mudanças químicas. Então, o ciclo biogeoquímico, a gente pode dizer que é um ciclo de manutenção, né, daqueles elementos químicos ali, aonde, por exemplo, a Terra vai se beneficiar e os seres vivos também vão se beneficiar com os elementos químicos. E para que eles, né, nunca se dissipa, nunca se desfaz, né, no meio ambiente, ocorre a manutenção. E para isso depende do quê? Dos organismos vivos, né, que a gente já até estudou, né, os organismos, os bióticos, né, aqueles que têm vida, e também os componentes abióticos, né, que são tudo aquilo que tem presente no meio ambiente. Bom, então ao longo do ciclo, cada elemento é absorvido e reciclado. Então essa palavra aqui, reciclado, ela é super importante porque conforme a gente, né, entende, né, sobre os componentes bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que é a água, ar, o solo, né, que estão presentes na biosfera, e às vezes pode se acumular durante um longo período de tempo em um mesmo lugar. Então é preciso, tá, uma reciclagem, certo, desses componentes, né, desses ciclos, né, envolvendo tanto os componentes bióticos como os componentes abióticos. Tá? É por meio dos ciclos biogeoquímicos que os elementos químicos e os compostos químicos são transferidos entre os organismos e entre diferentes partes do planeta, tá? Então existe ali, sempre vai existir essa troca, essa reciclagem dos componentes químicos. Então aqui a gente tem, por exemplo, nessa ilustração, tá? Uma imagem onde a gente pode ver aqui, né, um ciclo da água, né, de uma forma geral, o ciclo da água, certo? Aqui a gente vai ter ciclo do nitrogênio e aqui o ciclo do carbono, certo? Então sempre vai ter uma relação de um com o outro, né, onde vai estar acontecendo aqui um processo de reciclagem, certo? Então quando a gente fala de cada um desses aqui, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, a gente sabe que existem, né, a necessidade de algumas bactérias que são fixadoras de nitrogênio para poder realmente fazer com que as raízes das plantas se desenvolvam, tá? E aí as plantas vão estar se desenvolvendo. Então o nitrogênio é super importante para isso. Bom, aqui a gente estuda, né, e fala um pouquinho sobre o ciclo da água, tá? Então aqui a gente sabe que quando a gente fala da molécula de água, né, são duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? Então aqui a água tem ali, né, um elemento químico, tá? Ela é composta por elementos químicos, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, no ciclo da água, a gente olha, né, para toda a região, né, aquática, né, no mar, nos rios, dos lagos, e a gente sabe que tem ali, né, uma reciclagem dessa água, né? Então a gente sabe, por exemplo, aqui no mar, essa água ela está, né, de uma certa forma está evaporando, ela passa a ser condensada, né, nas nuvens, em forma das nuvens, certo? E aí no processo aonde vai ocorrer então a liberação de gotículas, né, vem no processo de precipitação, que são as chuvas, tá? E aí essa água volta de novo, né, para poder abastecer os rios, os lagos, né? Então isso é um ciclo, tá? Um ciclo biogeoquímico. E aí a gente tem aqui, quando a gente olha, por exemplo, né, para a região já que é terrestre, a gente observa que as plantas, né, elas têm
um papel fundamental e super importante, porque elas fazem o processo de transpiração, e nessa transpiração vai ocorrer a liberação aqui, né, de gotículas, né, a evaporação, aonde também essas gotículas vão ser, né, condensadas ali, né, em forma das nuvens, certo? E aí depois, em forma de precipitação, essa água volta de novo, né, para o ambiente terrestre, certo? Então a gente vê que também essa água, além de vir, né, abastecer os rios, né, os lagos, a gente também sabe que essa água, né, ela vai lá para o subsolo, lá para o solo, onde ela fica armazenada ali, né, e a gente sabe o quanto que é importante, né, essa água, né, no subsolo, certo? Ela pode ser usada até como uma proteção, né? A gente viu, por exemplo, as queimadas no Pantanal, como a gente está passando por uma escassez tão grande de seca, né? No subsolo está faltando água, então por isso que o fogo, ele, né, descia ali, né, o subsolo, e ele ficava um tempo ali até ele começar e se espalhar novamente, né, e queimar de novo, né, a floresta, tá? O Pantanal, certo? A vegetação do Pantanal. Então a gente sabe quanto que é importante essa água no subsolo. Então a gente vê aqui nessa imagem todo o ciclo da água, tá? Então existe o que aqui? Uma manutenção. E lembrando também, por exemplo, que não tem animais, né? Os seres humanos, nós também realizamos por meio de transpiração, né? No nosso momento de inspiração, né? Quando a gente vai respirar, inspirar CO2, certo? A gente está liberando também gotículas, tá? Então a gente também está fazendo um processo de evaporação, tá? Assim como é realizado pelas plantas, tá? Então a gente tem a transpiração e respiração de plantas e também de animais, onde a gente também nos incluímos também, tá? Nesse grupo aqui, certo? Bom, então o ciclo da água, né? Os fatores climáticos, vegetação, relevo, temperatura, umidade, ventos, tá? Fazem parte desses fatores climáticos aqui, né? Que vai estar ajudando na manutenção do ciclo da água, certo? Então, tudo isso aqui mantém um dinâmico, né? Um dinâmico processo de evaporação e condensação das águas dos rios, dos lagos, mares e oceanos, certo? Os animais eliminam parte da água que ingerem como componente vital, né? O mesmo ocorre com as plantas através da transpiração, principalmente a transpiração pelas folhas das plantas, tá? No processo que a gente sabe que as plantas elas absorvem, né, o CO2, e aí por meio desse CO2 ali, né, a planta vai fazer todo um processo de fotossíntese, né, nas células, onde vai gerar ali energia para a célula, vai liberar, né, ela vai ter ali energia em forma de açúcar, né, glicose, e aí vai liberar o oxigênio que nós respiramos, tá? E nisso tudo também vai liberar então essa evaporação, certo? Essa evaporação por meio de transpiração ali das folhas. E a gente também pode comentar então um pouco sobre o ciclo do carbono, certo? No ciclo do carbono, a gente sabe que vários lugares, né, há a presença, né, do ciclo de carbono. Então, a ação do ciclo de carbono, ele pode vir, tá, em forma de dióxido de carbono, que é CO2, né, duas moléculas aqui de oxigênio e uma de carbono. A gente pode encontrar então, né, esse processo de CO2, né, num processo de combustão de indústrias, nas queimadas, né, nos vulcões, certo? Onde ocorre, por exemplo, aqui, né, no processo de respiração dos seres vivos, tá? E também no processo de fotossíntese, como eu comentei com vocês, né, no processo que as plantas fazem fotossíntese, elas vão absorver o CO2 do meio ambiente, né? E aí esse CO2 vai ser metabolizado pelas plantas e vai ser transformado ali, liberado o oxigênio, certo? Então, de uma certa forma, ele também é importante na decomposição, né? Vamos pensar assim, de matéria orgânica, tá? O CO2 é super importante com relação a isso. Tá? Detritos soterrados por milhões de anos também, por exemplo, os combustíveis fósseis, né? Há presença ali também, tá, de CO2, ok? Então a gente pode dizer que o carbono é eliminado pelos seres vivos como produto da respiração ou fermentação celular, tá? Então a matéria orgânica ingerida, mas não absorvida, é eliminada como fezes e juntamente com a matéria orgânica morta,
certo? Onde ocorrerá a decomposição, né, realizada por bactérias e fungos ali, e aí, consequentemente, né, a liberação desse gás, certo? Do CO2, tá? Então, assim, o carbono se faz super importante, tá? Essa manutenção também do carbono, ela é super importante também para a manutenção da vida. E aqui a gente tem o ciclo do oxigênio, tá? Então, como eu comentei com vocês, né? Na fotossíntese das plantas, o que vai acontecer, né? Vocês já sabem. A gente tem, né, no produto final aqui o oxigênio, né? Que é por meio disso que nós respiramos, certo? E também vai ocorrer a transpiração, né? E essa transpiração vai ocorrer a evaporação dela, né? E essa evaporação em forma de gotículas vai ser então condensada nas nuvens, né? E depois esse ciclo volta por meio de precipitação, né? Esse ciclo da água volta por meio de precipitação, como eu expliquei lá no ciclo da água, tá? Então, a gente tem aqui a transpiração, né, vegetal, né, onde ela vai absorver o CO2, certo? E aí ela vai liberar o oxigênio atmosférico, tá? Então, absorve o CO2, libera o oxigênio atmosférico, certo? E aqui também a gente tem uma assimilação, né? No caso aqui os animais, os humanos, uma assimilação de oxigênio também, né? E aí, por meio dessa absorção do oxigênio, né? O homem também vai realizar um processo de evaporação, tá? Transpiração, evaporação, esse vapor vai subir, vai condensar, certo? E também depois vai precipitar, certo? Então, a gente tem, né, por meio, por exemplo, das fezes dos animais, por exemplo, essas fezes vão ser decompostas por micro-organismos, né, onde vai ter ação ali, né, de oxigênio também, certo? E como a gente também viu, né, do CO2. Tá bom? Então, aqui nessa imagem a gente vê a ilustração, então, do ciclo do oxigênio. A gente sabe a importância do ciclo do oxigênio. Então, ele é usado por animais e plantas, né, em suas respirações aeróbias. Átomos de hidrogênio e oxigênio se combinarão formando moléculas de água, tá? Como a gente vê aqui a fórmula, né, molecular da água. E os seres também, né, os seres vivos, a liberarão, né, juntamente com CO2 e também energia, tá? Então, a gente tem aqui todo o processo, né, um pouco assim, do resumo, né, do ciclo do oxigênio, certo? Então, aqui, os seres vivos, né, os animais, né, eles absorvem oxigênio, liberam CO2, certo? Aqui no processo, por exemplo, de combustão, tá? Vai sempre estar liberando o que aqui? CO2. Aqui no processo também de combustão, né? Precisa do oxigênio para ter combustão e aí vai estar liberando o CO2. E aqui a mesma coisa, né, na vegetação, certo? Na verdade, na vegetação absorve o CO2 e libera, então, o oxigênio, tá? Então, tudo isso vai terminar ali, né, numa evaporação, condensação, né, de gotículas, porque num processo que você elimina ali o CO2, você está, né, eliminando energia ali e essa energia vem, né, acompanhada de evaporação, tá? De transpiração, certo? Bom, dentro então do ciclo biogeoquímicos, né, eu coloquei aqui para vocês aqueles que são super importantes. Depois vocês podem dar uma olhada no ciclo do nitrogênio, né? Mas a gente vê o quanto é importante então os ciclos biogeoquímicos, tá? Dentro, por exemplo, de uma cidade pequena ou de uma cidade maior, né? Onde tem ali bastante população, né, onde tem uma população muito grande e é onde vai ocorrer, né, a principal necessidade, né, dessa manutenção dos ciclos, né, uma vez que a gente sabe se a gente está absorvendo os componentes químicos, elementos químicos, né, de uma certa forma a gente precisa devolver eles para o meio ambiente, tá? Então isso se faz necessário por causa então da necessidade de reciclagem, né, dos componentes biogeoquímicos, certo? Então espero que vocês tenham aprendido, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!